Filhos, ter ou não ter? Eis a questão. A decisão de ter ou não filhos talvez seja a decisão mais definitiva da vida de uma mulher. E o grande problema nessa questão é que muitas pessoas acreditam que tomar essa decisão se trata apenas de ter ou não uma criança, quando essa decisão revela algo muito mais profundo, porque ela revela o tipo de construção de vida que você deseja fazer. E se você está no limiar de tomar essa decisão, é muito possível que você esteja cercada de medos, incertezas e inseguranças. E esse vídeo não é mais um vídeo para te dizer, olha, tenha filhos, e muito menos um vídeo para te dizer, não tenha filhos. É apenas um chamado a olhar para dentro e refletir se a maternidade é ou não para você. Hoje eu quero compartilhar com você um breve relato sobre a minha história com a maternidade e quero, depois disso, fazer algumas perguntas que vão te ajudar a se entender nesse processo e a tomar a sua decisão. Eu sempre fui uma mulher muito convicta de não ter filhos. Eu me casei aos 22 anos, muito cedo, e uma das coisas sobre as quais eu conversei com meu marido enquanto ele ainda era o meu namorado foi o fato de não ter o desejo de ter filhos. E ele sempre teve. Mas ele respeitou a minha vontade e falou, se você realmente não quiser ter, não teremos. Então nos casamos. Com o passar dos anos, eu me converti ao cristianismo. E ao me converter ao cristianismo, eu passei por uma verdadeira reconstrução de identidade feminina. O que me fez perceber que durante muitos anos eu era apenas um produto do sistema. Então eu tinha tantas ideologias na minha mente que eu não tinha espaço para pensar por mim mesma. Porque o tempo todo nós fomos ensinadas a evitar filhos, a ver filhos como um problema. Muitas das pessoas as quais eu conhecia que estavam ao meu redor encaravam a maternidade de uma forma negativa. Se você parar para prestar atenção, a cada 10 conteúdos que você vê hoje na internet sobre maternidade, 9 são falando mal. São falando sobre o cansaço, sobre a entrega, sobre o peso, sobre as dificuldades, os desafios. E a gente vê pouquíssimos conteúdos falando sobre o amor que você sente, sobre a bênção que é ver um ser humano crescer, sobre a bênção que é poder formar um ser humano. Então nós vivemos em uma sociedade onde a maternidade é vista como uma prisão. E eu, como um produto do sistema que eu era na época, eu tinha uma visão super negativa da maternidade. E tinha um olhar super preconceituoso para as mulheres que decidiam viver a maternidade e a construção da família como os propósitos de suas vidas. Eu me lembro de um episódio que hoje até me constrange falar sobre ele. Eu trabalhava em uma empresa e um dia conversando com a esposa do dono da empresa, eu perguntei a ela, o que você faz na sua vida, com o que você trabalha e tal. Ela me falou o seguinte, eu dediquei a minha vida aos meus filhos e hoje eu cuido dos meus netos. Toda a minha juventude eu dediquei à construção da minha família. E ela respondeu isso com muita tranquilidade. E eu lembro que, hoje eu me envergonho muito de falar isso, tá, gente? Mas eu me lembro que nesse dia eu respirei fundo e pensei, nossa, que mulher mais sem ambição, Deus me livre de ser essa mulher. E hoje eu sou exatamente essa mulher, porque hoje eu me dedico à construção da minha família e à maternidade, e eu entendo que o que eu estou fazendo aqui tem propósitos eternos, é uma semente de eternidade, porque eu sei que eu não vou levar nada desse mundo, mas na eternidade eu posso encontrar o meu filho, eu posso encontrar a minha família e nós poderemos viver juntos. Mas até chegar nesse ponto demorou muito. Foi uma desconstrução de anos. Eu costumo dizer que o Lorenzo, meu filho, ele foi gerado no meu coração antes de ser gerado no meu ventre. E o desejo da maternidade, ele passou a vir conforme eu busquei a Deus sobre esse assunto. Não foi algo imposto, foi algo gerado. E que bom que eu mudei de ideia sobre isso. Porque hoje ter o meu filho é a minha maior realização pessoal e como mulher. É a coisa que mais me faz feliz, que mais me traz um senso de propósito. Eu sou muito grata a Deus por ter me permitido ser mãe. Esse é um dos grandes privilégios que nós mulheres temos. Porém, eu entendo que a maternidade é uma bênção, é algo maravilhoso, mas não é para todas as mulheres. Tem mulheres que sonham com isso desde a infância, tem mulheres que desejam muito ter um filho, mas também existem as mulheres que não querem ter filhos, porque realmente a visão de vida que elas têm, a visão de futuro, é simplesmente uma visão onde elas querem ser o centro das próprias vidas. Agora, se você é mulher e não deseja ser mãe, questione-se. Será que eu não desejo ser mãe porque eu realmente não quero, porque é um desejo legítimo meu? Ou será que é porque eu estou imersa em uma cultura que desvaloriza a maternidade, que desvaloriza tudo que vem com ela e que hipervaloriza apenas o que a mulher performa no externo? Será que eu não quero ser mãe por algum trauma vivido na infância, com uma questão negativa com a maternidade? Será que eu não quero ser mãe porque eu tenho medo de estragar o meu corpo? Ou porque eu tenho medo de ter que servir outra pessoa que não eu? Quais são os meus medos? Será que é porque o mundo está se tornando um lugar muito difícil? Por que eu quero me privar dessa experiência? Será que a vida que eu quero construir não cabe isso? E se não couber, tudo bem, porque são medos legítimos, gente. E depois que um filho nasce,
é realmente uma mudança de paradigma. Eu falo que ali na mesa de parto acontece um enterro e um renascimento. Porque você enterra a mulher que você era e a partir daquele momento você passa a ser uma mulher totalmente diferente. Você também deve se questionar o seguinte: eu desejo ser mãe porque esse é um desejo realmente meu ou porque eu quero corresponder a expectativas sociais de outras pessoas? Será que eu quero ser mãe porque eu realmente quero ter um filho, dedicar minha vida e colocar todo o meu amor, todo o meu serviço ali? Ou será que eu quero ter um filho porque meus pais esperam um neto, porque as pessoas perguntam isso o tempo todo? Será que você realmente quer dedicar sua vida para educar um bom ser humano? Porque ter filho não é simplesmente você ter e jogar para o mundo e deixar que outras pessoas criem para você. É você colocar o seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos para que ele se torne um bom cidadão no futuro, para que se torne uma pessoa de bem de fato. Será que você está disposta a viver uma vida de renúncia? Sim, porque quando você tiver um filho, você vai sentir o amor mais profundo que existe nesse mundo. Mas você também vai ter que fazer renúncias. E não que isso seja algo negativo. Eu costumo dizer que a maternidade é a maior ferramenta de aperfeiçoamento humano que Deus criou, porque ela nos molda e nos muda e nos cura de formas inimagináveis. A vida que você quer construir é essa vida de dedicação a outro ser humano? Ou você quer dedicar a sua vida, o seu tempo, os seus recursos apenas em você mesma? E lembrando que não existe resposta certa ou errada para essa pergunta. Você precisa saber fazer o ponto e o contraponto, mas refletir sobre essa tomada de decisão é algo totalmente pertinente para que você tenha mais leveza ao tomá-la. Então, eu, Letícia, falando da minha perspectiva, do meu modo de ver o mundo, ter filhos é a experiência mais complexa da vida de uma mulher, a mais maravilhosa, é a experiência que traz um amor que a gente nunca conheceu e, apesar de ter sim seus desafios, ao meu ver, na minha experiência, tem muito mais coisas boas do que coisas desafiadoras e difíceis. Eu não digo que existe algo ruim na maternidade, mas essa é a minha perspectiva. E se caso você pensar sobre tudo isso e falar, olha, realmente, ser mãe não é pra mim, não é isso que eu desejo, não é isso que eu quero, e você tiver um tempo para amadurecer essa ideia e isso continuar sendo a mesma coisa, então pronto. Às vezes não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Mas eu recomendo que em paralelo a toda essa reflexão, você submeta esse assunto em oração e deixe que Deus vá te mostrando o que Ele pensa sobre isso e qual é o propósito que Ele tem sobre esse assunto na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te tocou de alguma forma, se você conhece outras mulheres que também estão no limiar de tomar essa decisão, envie esse vídeo para elas e já me conta aqui nos comentários, essa decisão é algo que te gera mais medo ou mais felicidade? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!